Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu trago para vocês receita de uma sobremesa sem glúten que parece bolacha recheada, mas não é totalmente. É um sanduíche base de pão de ló recheado com frutos da época. É leve, delicioso, perfeito lanche escolar, por exemplo. Aqui os meus ingredientes: 6 ovos em temperatura ambiente, claras separadas das gemas, uma pitada de sal aqui nas claras. Se os seus ovos estão bem frios, coloca-os antes de abrir em água quente por 20 a 30 minutos. Depois, 75 gramas de amido de milho, 2/3 de xícara, poderia ser fécula de batata ou polvilho doce. 35 gramas de farinha de arroz, 2 colheres de sopa, e 40 gramas de farinha fina de milho, 3 colheres de sopa. Poderia ser 75 gramas de farinha de arroz ou 75 gramas de farinha de milho, se vocês não têm as duas farinhas. Depois, açúcar ou adoçante. 100 gramas de açúcar, ou então aqui eu tenho 90 gramas de xilitol, meia xícara de açúcar e algum extrato aroma. Eu vou usar uma colher de chá de aroma de baunilha. E como esses biscoitos são a base de pão de ló, vou começar por bater as claras em ponto de neve. Vou primeiramente bater somente as claras e quando elas criarem espuma, vou colocando açúcar aos poucos. Pessoal, essas quantidades que eu passei para vocês são para fazer bastante biscoitos. Eu vou fazer 45 biscoitos já recheados, então em torno de 90 discos. Se vocês querem fazer menos biscoitos, fazem metade da porção ou 1/3. Eu quero fazer vários recheios, quero brincar um pouco com os sabores, por isso estou fazendo uma porção tão grande. Vou assar 2 vezes com ventilação e cada vez que eu for assar vou colocar 2 formas no meu forno. E nessa hora vou começar a colocar açúcar, vou jogando tipo uma colher de vez e batendo na velocidade alta até obter uma massa bem firme. E vejam, as claras já estão em ponto de neve. Se eu mexer o recipiente, elas permanecem no lugar e criam picos. E agora o procedimento é exatamente como no pão de ló. Vou colocando gema uma de cada vez e depois de cada gema vou batendo até obter uma massa bem fofa e esbranquiçada. Agora vou adicionar uma colher de chá de extrato de baunilha e vou bater durante alguns minutos até essa massa ficar bem clara e bem arejada. E os meus ovos já estão prontos, vejam como clarearam e estão cheios de ar. Agora o próximo passo é misturar bem as farinhas e depois peneirar elas para dentro dos ovos em 2, 3 partes. E também já nessa hora pré-aquecem o forno de vocês a 150 graus com ventilação ou 170 sem ventilação. E agora, pessoal, é assim, essa massa não deve esperar muito. Se vocês não têm ventilação no forno de vocês, seria bom então separar a massa em 2 partes e fazer 2 vezes. Porque essa massa, enquanto ela espera, ela vai perdendo o ar. Não é bom ela esperar muito. Também estamos peneirando essa farinha justamente para isso, para incorporar mais ar na mistura. Essa parte já é feita manualmente. Então, se vocês não têm opção de ventilação, é melhor vocês fazerem metade da porção e depois outra metade. Vocês vão precisar revestir a forma de vocês com um papel manteiga ou então manta de silicone, se vocês têm. E vocês poderiam usar saco de confeiteiro ou então colher. Eu estou aqui usando uma colher medidora e estou usando a parte que é meia colher de sopa. Estou aqui tentando assegurar uma distância de mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros entre os biscoitos. Eles crescem um pouco, então vocês não podem colocar eles muito próximo um ao outro. E se vocês forem usar colher de sopa, vocês vão obter biscoitos bem grandes. Então a decisão é de vocês.
E as primeiras duas formas já estão prontas para ir para o forno. Cerca de 15 minutos, pessoal, até os biscoitos, os sanduíches dourarem. Agora ainda vocês têm a opção de polvilhar com açúcar, se vocês querem, antes de colocar no forno. E aqui estão os meus biscoitos depois de 13 minutos no forno. E eles murcham, pessoal, não se preocupem, é normal. Pessoal, vejam aqui o biscoitinho de perto, ele fica bem leve. Vocês podem ver como ele é arejado. Se vocês querem fazer um biscoito um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais denso, vocês podem usar para a mesma quantidade de farinha, vocês podem usar apenas 4 ovos. E não 6. E vocês também vai dar certo e o biscoitinho de vocês vai ficar um pouquinho mais pesado. Pessoal, agora chegou a parte mais divertida, que é rechear os biscoitos. Eu peguei algumas frutas e fiz uma coisa como se fosse uma geleia. Aqui é morango, aqui é pêssego e aqui kiwi e chocolate. O que eu fiz? Coloquei morango, limpei morango, coloquei no liquidificador com um pouco de açúcar, e açúcar aqui é questão de gosto de vocês. Fiz uma papa e depois levei ao fogo. Vou aqui colocar ao lado para vocês um mini vídeo, uma abreviação disso. E levei ao fogo com um pouco de amido de milho. Quando isso levantou fervura, eu fervi mais 2-3 minutos, resfriei e fiz da mesma maneira as 3 frutas. Se vocês não têm nenhuma fruta em casa, vocês podem pegar geleia predileta de vocês e levar ou ao fogo ou no micro-ondas com um pouquinho de água para soltar a geleia. Ou goiabada, vocês picam a goiabada, colocam um pouquinho de suco de limão, um pouquinho de água, levem ao fogo até ela virar um creme. E também tem o chocolate, derreti no micro-ondas, só que lembrem de que chocolate queima com facilidade, então o que eu fiz, eu baixei a potência do micro-ondas até 700 watts. Se vocês não conseguem fazer isso, é mais seguro derreter chocolate em banho-maria. E agora é super simples. Vou pegar esse grande, por exemplo, e fazer isso com chocolate. Juntam com outro biscoito e pronto. E desta maneira eu vou fazendo todos. Essas bolachas com frutas, eu ainda vou passar chocolate por cima. E agora é só prosseguir até fazer todos os biscoitos. E aqui estão os meus sanduíches. Espero que vocês gostaram da receita, pessoal. Se sim, me deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal. Se ainda não fizeram isso, muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita.